Olá, boa tarde. Hoje nós vamos fazer uma live falando sobre algo muito interessante, que eu acho que todos nós, em algum momento, já passamos: dor. Oi, Gustavo. Deixa eu convidá-lo. Bom, vamos lá, peraí. Olá, bem-vindos. Gustavo, estou tentando te convidar aqui para estar conosco. Gustavo, muito bem. Olá, Luciana. Oi, Ana, bem-vindas. Aí. Oi, Gustavo. Tudo Você bem? sabe Tá que me eu ainda ouvindo estou bem, Gê? aprendendo, né? Você sabe que cada dia é um aprendizado novo nisso daqui, né? Faz parte. Eu apanho até hoje. Ai, nem me fale, Gustavo. Às vezes eu olho e falo, ai, de novo, não. Oi, Solange, bem-vinda. Bom, primeiro, Gustavo, que bom que você pode vir, que bom que você pode aceitar estar hoje conosco, porque eu Não, acho que prazer enorme. nessa pandemia, uma das coisas que eu tenho ouvido muito é tensão, é dor, é angústia. Eu tenho angústia, mas e aí a pessoa fala, e às vezes eu lembro de uma situação. Oi, Carolina, bem-vinda. Que eu cheguei para você e eu falei: eu estou com uma angústia, acho que eu estou morrendo. Você falou: não, só está com três costelas fora do lugar. Eu falei: costela anda. Desde quando você tira a costela fora do lugar? Eu, tava, Uhum. eu acho que eu estava voltando de Milão e foram 13 horas de voo e um voo bem cansativo. E aí, eu sou mestre em tirar minhas costelas do lugar, né? Eu descobri que se existe alguém que consegue tirar a costela do lugar, sou eu. E era uma dor que não era nem emocional, não era uma dor assim, não era uma doença, Uhum. tá? Porque eu senti uma dor que eu tinha a impressão que meu coração estava sendo perfurado, né? Eu falei, vou morrer. Sim, E era uma coisa de estar com o corpo, os ossos fora do lugar, né? sim, Então, esse é sim. um exemplo, né? Nós temos outros que aquela dor que eu te reclamava muito e que a gente nunca conseguiu resolver, eu descobri que era falta de vitamina D. Pode acontecer, é bem comum. Pois Falta de é, eu não vitaminas e sabia que era minerais tão também. comum assim. Pode acontecer. Sim. Então, assim, bem-vindo, tá? Eu, Obrigado. assim, vai ser um bate-papo. Então, Sim. não vou deixar você. Assim, a gente vai trocando opiniões. Quando conforme as pessoas perguntam, nós vamos respondendo. Eu tenho o hábito de. Eu falo que assim, esse horário da tarde me lembra a minha avó naquela hora da gente tomar um chá e bater papo. Então, a gente Café bate da papo tarde, aqui. né? Café da tarde. Bom, Gustavo, Show você de quer se bola. apresentar, falar um pouquinho sobre o que você faz, os trabalhos que você vem fazendo? Porque eu já Show. conheço, mas muita gente não conhece. Muitas das pessoas que me acompanham não conseguem assistir a live esse horário, mas Uhum. depois o número de pessoas que assistem também é um número alto. Sim. Então, assim, eu sempre falo, né, eu conheço, mas eu quero que as outras pessoas também saibam o que você faz, porque assim a gente pode ajudar, né? Com certeza, com certeza. Bom, e nisso a gente partilha bastante, né? Porque eu também gosto de sempre colocar, no teu caso, né? Você é terapeuta minha, da Nathalie, a gente acaba indicando, coloca você para dar aula dentro da mentoria de dor crônica também, a gente vai trocando contato e vai se ajudando, vai fazendo um círculo do bem aí. Não Bom, sei. Isso é muito importante, né? sim, Eu acho sim. que as pessoas estão, às vezes eu vejo de um processo. Eu até comentei a semana passada que eu participei de uma palestra, de uma entrevista no programa da FAP e eles me perguntaram Uhum, sobre concorrentes. E eu falei, não é que eu não tenha concorrentes, eu não sou ingênua. Eu tenho, sim. mas eu prefiro ter parceiros de trabalho do que concorrentes. Não, eu concordo. Tá? Porque você é um parceiro de trabalho, que quando eu Sim, preciso, eu mando um cliente e você me ajuda. sim, O Pedro, que é psiquiatra, é um parceiro de trabalho, outras psicólogas são parceiras sim, de trabalho, e assim por diante, né? Porque senão com nós certeza. começamos a competir e esquecemos da coisa mais importante, que é levar saúde e bem-estar para as pessoas que nos Sim, procuram, o né? foco é o paciente, né? Eu brinco assim, eu tenho a clínica, inclusive está convidadíssima a vir conhecer o nosso espaço novo aqui.
Ficou bem legal. Olha, em julho, porque em julho E eu vou juro, para ir de férias, e aí eu tranquilo. estava até brincando com a Dani, eu vou dormir até mais tarde um pouco, e aí eu vou poder fazer tudo que, assim, Legal. esse período agora, esse último trimestre, foi bem corrido, É. porque eu tive que assumir alguns papéis na vida dela, porque por conta de que a moça da perua teve bebê. Então, em Putz. julho, eu vou estar mais tranquila. Aí, eu me tornei a moça da perua. É por um bom motivo, né? Tem uma É vida que por um chegou aí. ótimo motivo. É por um ótimo motivo. Eu amo Legal. aquela. Eu ia dizer aquela baixinha, mas ela tá maior que eu, então não é Né? Deve baixinha. estar grande mesmo. Gente, Gustavo tá aqui, tá em mim. Eu acredito. Ela já era grande pra caramba quando eu atendia ela. Eu faço, 12 faço, faço. anos, já não usa, meus sapatos não servem mais. Olha que coisa. Então, assim, então em julho, com certeza, depois eu quero marcar para ir conhecer sim, e até Vamos, conversar com você sobre alguns projetos que eu estou pensando, e tem um vamos. deles que eu acho que a gente podia fazer em parceria, Maior prazer, tá? maior prazer. Bom, mas então Show de se bola. apresente, por Vamos favor, lá. senão nós ficamos batendo papo e Né? não deixa as pessoas te conhecerem. Vamos lá. Bom, eu sou fisioterapeuta de formação, me formei no final de 2010. E, na verdade, eu brinco que o meu processo como terapeuta corporal aí começou antes de eu me formar na faculdade, né? Porque eu fui paciente de uma das técnicas que eu atendo, que é a microfisioterapia, em 2009, né? Eu acabei conhecendo a micro num curso que o Afonso, que foi quem trouxe a microfisioterapia para o Brasil, estava dando de saúde integrativa lá na Unesp, na faculdade que eu fazia, lá em Presidente Prudente. E aí eu estava pesquisando algumas coisas, tanto para eu fazer como terapeuta, né, como paciente na época, que eu estava num processo meio de depressão e minha mãe também estava na época. E aí eu conversei com o Afonso, perguntei se ele atendia lá em Prudente, ele falou que sim, esporadicamente, mas que em Piracicaba, que é a minha cidade, tinha o Adriano, né, que depois veio a ser meu professor da microfisioterapia, e ele atendia lá em Piracicaba. E aí minha mãe acabou marcando a consulta, me ligou chorando, eu não entendi nada. Falei, como é que o fisioterapeuta fez ela chorar? Deve ter doído muito, né? Na época eu não entendia muito o processo. Aí no final de semana eu fui paciente. E aí eu também saí chorando. Falei, cara, isso aqui é muito doido. Um dia eu vou fazer isso. E aí eu finalizei o curso, a fisioterapia em 2010. Em 2011 eu comecei a minha primeira formação em terapia manual, que trabalha já com as técnicas osteopáticas, que é uma outra especialidade que eu tenho. E aí, daí, junto com a formação de terapia manual, eu fiz o curso da microfisioterapia, fiz aí depois na Federal de São Carlos fisiologia do exercício para integrar essa parte de fisiologia humana aí que eu acabo utilizando mais na parte de informação e trabalhando também em conjunto com as outras terapêuticas que nós temos aqui na clínica hoje em dia, né? E depois também fiz a parte da nova medicina germânica, que trabalha o psique relacionado às patologias, né? Então, vendo aí a parte de sintomatologia, como você comentou um pouco mais cedo na live, relacionando essa questão, né, da tríade entre corpo, mente e emoções. Então, a gente acaba trabalhando isso dentro da medicina germânica. E estou finalizando aí agora o último ano da osteopatia, propriamente dita. Então faltam os estágios que estão tudo travado por causa da pandemia. Era para eu ter terminado todo o processo no passado já. Agora que está voltando aí a essa parte presencial, que a gente tem que fazer 500 horas de estágio de atendimento na clínica lá em Presidente Prudente. Então esse é o meu processo como terapeuta corporal, vamos dizer assim, né? Como fisioterapeuta, osteopata, enfim. E dentro dessas idas e vindas, eu fiz alguns cursos básicos de constelação também, mais para indicar, não sou constelador, mas para saber entender um pouquinho essa questão sistêmica na qual os nossos pacientes geralmente estão envolvidos, né? Saibam eles ou não, sempre tem alguma coisa para trabalhar isso, principalmente por eu trabalhar muito com criança. Então, trabalhando aí na pediatria, a gente acaba vendo muito essa questão sistêmica dentro de sintomatologia dos bebezinhos, né? E das mamães também. Tenho aí alguns cursos mais rápidos também de hipnose, PNL, coaching, também para ter uma noção de como conduzir o paciente dentro desse processo terapêutico e da busca aí do próprio corpo dele e da autocura, né? E a minha paixão é trabalhar dentro dessa tríade corpo, mente e emoções, né? Isso que eu gosto de trabalhar, primeiramente para ter consciência do processo que o paciente está passando aqui na maca, né, no consultório, que é dele,
mas como é que eu consigo facilitar o corpo dele ou acelerando a melhora desses sintomas, ou trazendo para ele essa compreensão para que ele consiga também entender o processo pelo qual ou ele está passando ou pelo processo pelo qual ele vai passar. Né? Então, basicamente é isso que a gente faz aqui na clínica. Trabalha desde a parte física, né, devolvendo função para as estruturas, sejam elas articulares, como era o teu caso da costela aí com rotação que você tinha, quanto para a questão da dor lombar, que já tinha uma questão visceral, hormonal, barra de falta de vitamina B12, que você acabou complementando, né? E da tensão muscular, que era o teu caso principal, que é aquela dor que a gente não conseguia descobrir, que é a falta da vitamina B12 influencia muito naquela hipertonicidade muscular que você tem, principalmente em região de pescoço e no corpo como um todo, né? Então, a gente trabalhando dessa forma integrada, a gente consegue, eu brinco que é o Sherlock Holmes dos sintomas, a gente vai através do sintoma desmembrando o paciente para conseguir que tipo de fatores possam estar influenciando nas dores dele. E diferentemente do que a gente está acostumado, pelo menos do que eu estava acostumado a vivenciar na prática clínica antes de trabalhar com essa visão mais integrativa, a gente acha que a parte emocional é meio viagem, né? Hoje em dia não tanto, que a gente está no meio de uma pandemia, então as pessoas começaram a perceber o quanto o emocional influencia nos sintomas, mas a gente esquece que nós somos um indivíduo como um todo, né? Então, dentro desse todo, existe sim a parte física, que é importante, porém, a parte hormonal, a parte de moléculas da emoção, aí, de neurotransmissores, influenciam muito nesse corpo físico. Assim como na função de vísceras, na função da parte muscular, da parte neural, na sensibilidade dessa inervação, e que também nós temos o corpo energético que envolve isso tudo, né? Então, a Uhum. física quântica explica isso muito bem. Então, quando nós temos um fator que tira a ordem fisiológica do nosso corpo, essa porta de entrada, ela pode ser, por exemplo, uma informação verbal que você recebeu, e aí o nosso corpo ele vai funcionar nesse caso tanto no sentido figurativo quanto no figurado. E o cérebro, o nosso corpo, ele não vai fazer distinção disso. Então, quem nunca, né? Nossa, essa informação foi como uma punhalada pelas costas, né? Sim. E é Então, o nosso corpo interessante, né? percebe isso. É interessante, né, Gustavo? Porque eu me lembro que em 2000, eu não lembro se foi a Veja ou o Exame, a capa era o diferencial do profissional do futuro vai ser a Uhum. inteligência emocional. Sim. E eu falava disso lá em 2000 e as pessoas me olhavam e falavam assim, você é muito diferente. E eu acho interessante porque é exatamente isso. Eu acho que quando eu falo de parceria, eu acho isso muito importante porque muitas vezes tem questões que a pessoa ela trabalha na microfisioterapia, mas ela precisa elaborar dentro de um contexto mais emocional, às Uhum. vezes dentro de um conceito mais sistêmico. E Sim. muitas vezes, eu acho que assim, saber ter essa clareza nos ajuda a olhar para o cliente e ver o que ele precisa, porque Sim. hoje nós sabemos, né, se a pessoa não se alimenta direito, ela pode ter reações emocionais e físicas que ela acha que é uma depressão e não é, falta de É. alimentação adequada. O fato dela não estar com o corpo, literalmente os ossos, as vísceras no lugar, isso gera perda de energia, lentidão. A dor traz muita depressão. Uhum. Então, isso daí faz uma grande diferença. E o Muita. emocional também provoca dores. Sim. Tá? A Carolina falou assim, que por sinal um excelente profissional, deve ser um elogio para você. Ele me ajudou Gratidão. bastante. A Carol é minha paciente. É assim, Gratidão, Carol. eu sei, porque nós já conversamos muito, eu já fiz trabalhos com você, já levei a Sim. Duda, já indiquei meu irmão. Eu queria, assim, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas técnicas, porque, por Claro. exemplo, vou te dar, muita gente conhece, muita gente ainda não conhece. Por exemplo, quando eu conheci a microfisioterapia a primeira vez, eu falei, meu, é ótimo para diagnóstico, para resultado não é tão bom. E depois eu mudei minha opinião Sim. conforme eu fui trabalhando. Porque a microfisioterapia, ela nos ajuda no diagnóstico,
E até mesmo, por exemplo, no meu caso, eu acho que me ajudou a ter clareza de que nós confirmamos na micro uma coisa que eu tinha visto na constelação, que eu era gemelar. É E verdade, eu nem lembrava disso. então, não foi, porque era uma coisa que era uma brincadeira, minha vida toda eu brinquei, né? Se eu tivesse uma irmã gêmea, se a minha irmã gêmea existisse, eu sempre fiz essas brincadeiras e todo mundo achava que eu era exótica, porque eu tinha uma certeza absoluta que eu tinha que ter uma irmã gêmea, porque seria muito legal e que ela trabalharia uma parte ou outra e a gente se complementaria. Mas sempre foi uma coisa aqui, né? Sim. Uma viagem. E quando eu fui fazer o trabalho com você, essa foi uma das coisas que a microfisioterapia trouxe, que me ajudou a liberar no corpo, e depois eu fui trabalhar em constelação, e isso mudou a minha relação com a minha mãe, com as mulheres, comigo mesmo, com Uhum. essa gêmea que não nasceu. Então, explica um Sim. pouquinho o que é a microfisioterapia, porque eu acho que ela complementa tanto a terapia, ela ajuda Muito. tanto, mas muita gente ainda não entende. E a terapia também ajuda muito a micro. Eu acho que Não, é é um um processo casamento, não é, simbiótico, Paulo? é. É assim, é um casamento. É, Gente, quem está entrando, bem-vindo. Eu não estou falando bem-vindo para dar espaço para o Gustavo falar, porque senão eu fico falando bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. é. Então, todo mundo sendo super bem-vindo. Sejam bem-vindos, pessoal. Bom, pegando o gancho para falar um pouquinho da micro, né? E já pegando um pouquinho o gancho para falar da osteopatia também, a microfisioterapia ela veio da osteopatia, tá? Aqui Ah, fora é? do Não Brasil, sabia. os dois criadores da micro são osteopatas, né? Tanto o Patrice Benini quanto o Daniel Grosjean. E ela nasceu, na verdade, da queixa de dor lombar. Eu não vou lembrar de qual dos dois agora, mas um deles tinha uma queixa muito recorrente de dor lombar e o outro tinha tido uma bebezinha que tinha caído e tinha tido um trauma de cabeça. E aí a bebezinha tinha Traumatismo vômito. craniano. Isso, ela tinha tido, na verdade não chegou a ser um traumatismo, mas ela tinha sintomas autonômicos de vômitos em jato e algumas questões que levavam no osteopata, ele devolvia a função para o crânio desse bebê e para a lombar do outro, né? Só que esses sintomas voltavam. Aí eles curiosamente falaram, cara, vamos parar para ver por que que esses sintomas estão voltando. Ah, vamos começar para quem é mais novo, que tem menos questões envolvidas. Como o Grosjean, como o Grosjean ele fez teologia, então eles têm muita essa metodologia de estudo, de desmembrar muitas das coisas, buscar a origem das coisas. Eles começaram a usar muito da embriologia, que aqui no Brasil ela não é tão estudada para nós profissionais da área da saúde. Mas lá na Europa e na França, principalmente, eles estudam muito a embriologia. É muito, muito. Sim. Você sabe que surgiu. Esse ano eu não fiz, porque eu não tive. Eu estava envolvida em muitos projetos, eu falei, não Uhum. dá. Mas tem uma constelação hoje que é feita por uma médica italiana, que ela é especialista exatamente nessa parte de neonatal, embriologia, Que que é legal, a cara. constelação para os não nascidos. E ela Que fala que legal. todo não nascido, ele tem um espaço, ele traz, são duas coisas que eu achei muito legal. Primeiro, a questão do útero ferido, porque quando a mulher Uhum. perde um bebê, o próximo que nasce traz a dor desse útero ferido. Sim. E que se não for resolvido, tá? É uma coisa que já vem pelo próprio útero. E o Sim. outro é o espaço que esses não nascidos eles ocupam e que nós nós sofremos as consequências, mas não entendemos. Uhum. Tá? E que a Sim. micro, e quando você fala em embriologia, pega muito, né? Exato, exato. E é exatamente daí, usando até esse gancho do útero ferido, estudando a embriologia, a filogenia, que é o desenvolvimento do animal desde o unicelular até o neocórtex, que a gente tem, né, essa parte Uhum. de raciocínio, de lógica, e também da ontogenia, que é o desenvolvimento do ser humano desde o unicelular até o neocórtex também, a parte mais nova do cérebro, eles começaram a testar, primeiro com a parte musculoesquelética, essa questão de memória de trauma. Então, eles pegavam, por exemplo, o joelho do paciente, tiravam a mobilidade desse joelho e eles iam buscar no corpo qual músculo tinha perdido a mobilidade também. No caso, é o tríceps. Uau! Que E aí eles foram legal! testando isso dentro dessas origens embriológicas dos músculos lá atrás e devolvendo a mobilidade.
né? Então, por exemplo, quando o paciente chega com alguma alteração de mobilidade de fígado, de estômago, a gente acaba mexendo por consequência na cervical. Por quê? A origem da inervação desse diafragma, que é onde faz apoio o fígado e o estômago, ele sai de C3, C4, C5. Então, se eu não solto essa região, o meu diafragma, você pode soltar, mexer, fazer stretching, mobilizar ele, ele não vai voltar ao normal. O que eles faziam? Eles soltavam e davam, diferentemente de fazer um alongamento, por exemplo, eles começaram a perceber que o corpo ele respondia de formas diferentes para cada tipo de trauma. Então, quando era uma questão traumática, uma pancada, por exemplo, essa origem de inserção muscular, ela gerava um afastamento. E o tanto de tempo que demorava para fazer esse afastamento era geralmente ou tem o tanto, vamos supor, demorou 10 segundos, ou era esse trauma tinha acontecido há 10 dias, ou há 10 anos, ou há 10 meses. Então ele Que tinha legal. essa Então é por correlação com isso o que na tempo. micro você consegue, conforme Datar. você lê o corpo, você consegue Você dizer o consegue tempo, datar. né? Então começou a datação, começou daí, né? Uhum. Já se era uma questão mais emocional, eles percebiam que essa origem e inserção, ao invés de fazer o afastamento, ela se aproximava. E aí você tinha uma aproximação disso. E era o tipo de conflito, geralmente, ou tipo de trauma, geralmente, que acabava não melhorando quando tinha abordagem, como, por exemplo, a dor lombar, e a questão traumática melhorou, mas não tinha sido estimulado essa questão de origem e inserção, na forma de afastamento, para que o corpo respondesse de uma forma diferente. Mudando para a medicina convencional, é como se você fosse trabalhar os princípios da alopatia, que é a medicina do contrário. Então, eu tenho febre, eu vou tomar um antitérmico. Eu tenho uma dor, eu vou tomar um analgésico, que é um antidor. E você Uhum. trabalhar com o princípio da homeopatia, que é o princípio do semelhante. Então, para trabalhar essas memórias corporais, eu vou mostrar para esse corpo o que ele sofreu. Mostrando para esse corpo o que ele sofreu dentro de uma ordem cronológica do tempo que já se foi, o corpo ele consegue identificar aquilo como não sendo mais uma ameaça e ele entra em processo de autocura. Então, basicamente é isso que a microfisioterapia faz. Ela identifica, sim, tem a parte diagnóstica dela, ela vai informar para o corpo, ela vai também diagnosticar quais tecidos corporais foram sobrecarregados por esses eventos traumáticos, sejam eles físicos, tóxicos, emocionais, enfim. Vai identificar quais regiões do corpo, quais órgãos, quais tecidos, e depois ela vai informar esse corpo que não, isso já passou, já foi. E aí o corpo começa a entrar em processo de autocura. Que interessante, né? Basicamente, É uma basicamente é o... inteligência, né, Gustavo? Sim, Porque, olha bem, nós estamos falando de algo que, assim, o nosso corpo tem uma sabedoria, uma inteligência, sim, que quando nós descobrimos, eu brinco que, assim, o problema não é você resolver o problema, é você descobrir, primeiro, qual é o problema e sim, de que forma você pode resolvê-lo melhor. sim. Porque muitas vezes você vai passar por processos que às vezes é invasivo, como uma cirurgia, como tratamentos pesadíssimos de Sim, medicamentos que destroem o teu sistema, sim, literalmente, e não resolve. Você sai sim. do outro lado ainda pior. Quando, na É, verdade, é uma causa que é, digamos assim, é corporal e emocional, né? E que quando você informa o corpo, o que sobra é o que você pode elaborar emocionalmente. sim. Então é bem interessante porque, na verdade, eu brinco assim, né? A gente já bateu, já deu uma filosofada sobre isso. Se a gente parar para perceber e para pensar, dentro da constelação familiar, por exemplo, existe o campo morfogenético, uma inteligência oculta ali que quando você reposiciona alguém ou que não está sendo incluído ou que está fora de ordem, o sistema se reajusta por si só. Ou seja, por isso que você é facilitadora, você não cura ninguém, não cura nenhum sistema, você facilita. Uhum. No E caso, pode falar, pode falar. não ia te dizer assim, e aí também vai um ponto que eu acho que é muito importante, tanto na constelação quanto na micro,
tá? Que é a questão do quanto o paciente a gente fala paciente quando é doente, né? Eu Sim, falo que eu sim. trabalho com pessoas que não são doentes, são, como diria o Freud, neuróticos normais, ou seja, Aham. todos nós. Sim, Então, e aí ele se torna cliente. Então, assim, quando você trabalha com o cliente, você sempre só vai até onde ele deixa. sim, E se a dor dele for muito profunda, ou se ele trouxer uma carga lá de trás de identificação muito forte, de sim, repetição do script de vida muito forte, você não consegue, é um processo, você consegue ajudá-lo a sim, facilitar, mas você só consegue depois de um tempo e de um processo. Tem pessoas não, que você chega, faz, e aí por isso que as pessoas dizem, né? A microfisioterapia, a constelação, ai, é mágica. Não, não é sim, mágica. É o quanto naquele momento você permitiu que o profissional te auxiliasse. Porque sim, se você vai, mas se você está muito. Você não tem nem como trabalhar. A constelação é assim. Tá? Esse dia sim. uma pessoa me perguntou: a constelação trava? Falei, trava. Eu já tive, nesses 17 anos, 3 casos que a constelação parou. Não adiantava tentar fazer nada. E eu tive que olhar para a pessoa e falar: olha, se você não me permitir trabalhar, a gente tem que parar aqui. Uma das pessoas olhou para mim e falou, começou a chorar literalmente, falou assim: eu quero resolver. Foi muito legal, o sistema fez assim. As outras duas não. Eu acho que o corpo é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Todas as técnicas, se o cliente ele tem muitos malefícios, né? A gente fala assim, benefícios negativos de ter aquela dor, de ter aquela lembrança, de ter aquela identificação, fica muito difícil ajudá-lo. Por quê? Sim. Porque ele tem mais benefícios negativos do que positivos. Sim, e é Isso entender o processo também, né, Rê? Então, assim, eu brinco assim, né, que quando a gente bota a mão no corpo do paciente, dependendo da técnica ou dependendo do tipo de conflito que esse paciente tem, a gente já começa a ter sinais de resolução do corpo ou de tentativa de resolução na hora. Assim, é a toque de caixa. Você botou a mão no paciente, você colocou a mão na origem e na região que o corpo precisa que seja colocada a mão, você pode ter processos de liberação tanto sutis, que você vai perceber um aumento de temperatura, a pessoa às vezes quando toca alguma coisa e tem questões emocionais envolvidas, é muito como a gente tocar no paciente, começar, nem falar para ele do que se trata esse tipo de bloqueio. Ele falou, nossa, Gustavo, a hora que você botou a mão nessa região do meu corpo, eu lembrei de uma situação assim, assim, assado, que eu senti isso, isso, isso. E a hora que eu mostro o computador que eu vou fazer nas anotações do bloqueio, da micro, está escrita exatamente alguma temática do que a pessoa está comentando, antes dela Uhum. comentar. Então, por quê? O corpo, você deu ferido, né? O corpo ele Perdão. guarda a memória, imagina. O corpo ele guarda a memória. Então, e através de quais mecanismos ele acaba guardando essas memórias? Através principalmente dos nossos sentidos, certo? E através também de uma glândula que ela é importantíssima, que ela faz essa correlação de visão e noção de tempo e espaço, que é a pineal. Então, quando eu passo por um evento traumático, né, então vamos supor, esse final de semana, aconteceu um caso curioso, vamos dizer assim, né, eu trouxe para o mental muito rápido, porém, eu podia ter passado um estresse muito maior do que eu passei. Eu estava fazendo o último módulo da pós-graduação e tentaram furtar minha moto. Eu fui tentar ligar a moto, não pegava. Imagina se eu tivesse numa rua escura, com perigo, com alguém me assaltando ali próximo. Né? Eu não estava presente, a hora que tentaram furtar, eu estava na aula, não tocou alarme e desligaram todos os cabos debaixo dela. Enfim. Mas, se eu fosse ter outras aulas lá, o meu corpo ia guardar o local, Uhum. uma noção de espaço, que quem faz é a pineal, o cheiro do lugar, o período do ano daquele local, se tinha som, se tinha algum tipo de cheiro diferente. E esses trilhos desses conflitos, o nosso corpo ele pode identificar lá na frente. Isso é uma forma de memória. Imagine se você tem um cheiro específico de um lugar perigoso que você foi e você tivesse que lembrar quando, por quê e onde. Você já vai entrar, o cheiro ele vai direto para o cérebro límbico. Então, o corpo ele vai armazenar todas essas memórias, né, não de forma consciente, ele vai jogar lá para o subconsciente. Sim. Porém, como é que eu gosto de explicar para os pacientes até onde a gente vai dentro dessa questão de consciência dele? Se o paciente ele está muito no físico,
A gente só precisa trabalhar no físico dele, né? Uhum. Isso mexendo no meu trabalho. Porém, se a gente trabalha via físico dele, exemplo aí de novo das costelas com uma rotação, uma tensão muscular muito grande, quando a gente mexe nesse físico, pode ser que esse paciente, depois de um tempo, por exemplo, ele fala, cara, depois que eu passei na sessão contigo, eu comecei a sentir uma necessidade de trabalhar minha parte espiritual, por exemplo. Acontece. Por quê? Aquela região que a gente tocou nele, aquele cisto energético, aquela região de falta de mobilidade, estava travando alguma questão em outras esferas nesse paciente. E o contrário E também é verdadeiro, né? você sabe, Gustavo, que muitas vezes eu indico a microfisioterapia, porque dentro da terapia da linha do tempo, o que que você faz? Você não vai pelo cheiro, nem pelo toque, né? Eu não trabalho essa Uhum. parte do toque no Sim, corpo, né? Eu trabalho o toque no emocional. sim. Então, é interessante, é uma coisa assim, muito. é, a Carolina está fazendo uma pergunta. Carolina, eu já te respondo, tá? Então, vamos lá. É muito interessante porque na TLT eu entro na emoção, né? Eu falo, ó, Uhum. Gustavo, vê a emoção que você está sentindo. Ah, eu estou angustiada. Tá? Entra nessa angústia, mergulha e busca lá atrás. E a pessoa é puxada lá para trás. Sim, E aí, quando você faz toda essa limpeza emocional, as pessoas até dizem que mudou a personalidade. Na verdade, não é verdade. sim. É que a pessoa começa a ser quem ela deveria ter sido se não tivesse aquele trauma. Mas se Uhum. você limpa no emocional, mas ainda tem uma trava no físico, às vezes você não chega ao 100%. É. É porque o Assim, físico ele pode ser mais um trilho, né, Rê? Ele pode ser mais um exatamente. trilho, ele pode ser mais uma âncora desse comportamento anterior aí, desse comportamento pregresso. Sim. Enquanto você não tira o corpo e os gatilhos mentais que possam estar proporcionando isso, você não desliga a chave como um todo, vamos dizer assim, né? Sim, porque Para simplificar. é interessante porque o mesmo problema te leva para diversas salas e andares diferentes, né? Você pode ter uma questão que te leva ao físico, você solta o físico, aquilo resolve peronomútil, aí você vai para a parte emocional, você libera mais uma parte, aí você vai para a parte mais assim de, vamos dizer, espiritual, você libera mais um pouco, aí você vai para a parte sistêmica e aí a pessoa fala, ai, aí eu adoro essa frase e odeio, tá? É a frase que eu mais adoro e mais odeio. Ai, doutora, aconteceu um milagre. Eu falo, tá, 4 anos de trabalho, você fez o Gustavo, eu te pedi para ir no Gustavo, eu te pedi para ir na Mari, eu te pedi para ir na Ana fazer reiki, você está fazendo terapia e agora o nome disso tudo é É milagre. milagre. A Carolina está fazendo uma pergunta: por que o psicólogo não pode atender uma pessoa da mesma família? Carolina, esse tema não tem a ver com o que nós estamos falando, mas só para você entender um pouquinho, na psicologia nós temos muitas linhas de trabalho, muitas. Tá? E a principal dela, que foi a primeira a ser criada, foi a psicanálise, que foi criado exatamente pelo Freud. Tá? A partir do Freud, abriram-se N linhas, linhas que vão trabalhar só com o corpo, mais com o emocional, mais com o racional e assim por diante. Mas na psicanálise, um dos pontos que existe muito forte é a transferência e a contratransferência. O que significa isso? A transferência é quando o cliente ele coloca sobre o psicólogo algo que na verdade é dele. Então ele se apaixona pelo psicólogo porque o psicólogo é perfeito. Isso é uma transferência. Ele está transferindo para o psicólogo, assim, um desejo dele, uma fantasia ou uma idealização. E a contratransferência é quando o psicólogo faz isso com o cliente. Então, o psicólogo se apaixonou pelo cliente. Ele está transferindo para o cliente as suas carências, os seus sonhos, as suas fantasias. Então, a psicanálise, para evitar essa transferência, ela faz o quê? Ele fala, olha, se você atende, eu atendo o Gustavo, então eu não posso atender mais ninguém próximo a ele para não entrar nesse processo. Só que existem muitas linhas, inclusive as comportamentais, tá? E eu trabalho com comportamental, aonde
cada pessoa, você consegue trabalhar o sistema, e essa questão da transferência contra transferência, ela é trabalhada de uma forma diferente. Por exemplo, eu não trabalho com transferência ou contra transferência, eu trabalho com jogos psicológicos. Então, quando você explica o jogo e você quebra o jogo, isso te possibilita entender que, é uma frase que eu uso muito, a minha mãe não é a mãe do meu irmão. Porque a relação e o mundo que o meu irmão criou a partir da minha mãe é totalmente diferente da relação de mundo ou de relação com mãe que eu criei com a minha mãe. Só que nós dois nascemos do mesmo útero, da mesma junção de homem e mulher, ou seja, nossos pais são os mesmos, mas nossa forma de entender os nossos pais, de vivenciar com eles, é totalmente diferente. Então, isso vai depender da linha de trabalho de cada psicólogo. E nós temos os psicólogos que também trabalham com família. Por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha com família. Então, quando o Gustavo diz, você atendeu eu e minha esposa, porque eu faço um trabalho de casal, incluindo a família. Por isso que eu incluo a constelação, por isso que eu mando para o Gustavo para resolver algumas coisas. Então, sempre vai depender de psicólogo para psicólogo, porque depende da linha de atuação dele, do que ele se formou. É quase como medicina, tá? Um é especialista só em coração, outro só em rim, outro só em pé, outro só em mão. Então, as linhas vão definir também, não é o código de ética. O código de ética é tudo que você fala na terapia, o psicólogo não pode contar para ninguém. Às vezes a gente usa um caso. Eu tive um caso de um cliente que, olha, eu mandei para o Gustavo, melhorou isso, mas a gente não abre o cliente nem detalhes o suficiente para que o cliente seja reconhecido. Tá? Então, sempre vamos ter essa diferença de abordagem. Por isso, algumas pessoas dizem, psicólogo só atende uma pessoa da família. Depende o tipo de trabalho, depende o tipo de linha e depende o propósito do trabalho, principalmente. Tá? Só para te responder. Bom, Gustavo, estamos falando, você sabe que depois que eu entendi a microfisioterapia, que você me deu uma breve aula, minha visão mudou e aí eu comecei a integrar ela. Óbvio, não tenho a menor intenção de fazer formação em micro, mas eu comecei aqui nem pode, né? É só para física. Então, mas assim, tem gente que fala, não vou fazer, não é isso. Mas quando eu falo integrar, trazer como parceiro, porque isso auxilia o processo do cliente e acelera. Tá? Eu adoro atender meus clientes, mas eu adoro dar alta para eles. Porque quando eu dou alta, eu falo, resolvemos o problema. E você falou uma outra coisa, que era assim, está muito ligado à osteopatia. Sim. Tá? Então, explica um pouquinho para a gente assim, o que é osteopatia, para ficar mais claro, para as pessoas entenderem. Bom, eu vou procurar o Gustavo, porque normalmente eu vou e falo, veja o que tem no corpo e vê o que precisa resolver. Mas muita gente não, precisa ter mais clareza para dizer, olha, eu estou aqui, eu quero olhar isso, eu quero olhar aquilo. Então, só para ter, eu sei que são mínimas as diferenças, né? Tem a forma de trabalhar, mas eu acho interessante entender. Sim. O que muda, na verdade, são os parâmetros de avaliação entre uma e outra, né? Então, a microfisioterapia, a gente vai utilizar mapas parecidos com da medicina oriental para identificar essas origens e temáticas que podem estar gerando algum tipo de sintoma físico ou emocional, tá? Já na osteopatia, o parâmetro de avaliação que a gente tem é a mobilidade do corpo. Na micro também, mas a gente não vai ter mapa nenhum para guiar. Eu brinco que o mapa é o próprio corpo do paciente. Então, nós vamos trabalhar com regiões do corpo do paciente que tem perda de mobilidade. E aí pode ser uma víscera, pode ser... Óbvio que a gente não vai tocar diretamente na víscera, mas a gente vai para a região topográfica que aquela víscera se localiza, tá? Ou deveria se localizar no caso de uma redução de estômago, de uma esterectomia, de uma retirada de útero, ovário, por exemplo. Tá? Dentro disso, nós temos parâmetros para avaliar se essa perda de mobilidade ela é muito aparente ou o que a gente mais busca, na verdade, que são os fatores ocultos. Então, tanto na osteopatia quanto na microfisioterapia, nós temos como avaliar se o sintoma físico do paciente, ele é puramente físico mesmo. Então, se for um processo de trauma, um acidente de carro,
e aí você tem que corrigir aquela estrutura óssea, aquela articulação, para devolver a função, para devolver a circulação sanguínea daquela região, para devolver, consequentemente, a vitalidade daquela região. Ou se tem algum processo mais somatoemocional envolvendo e interferindo naquele sistema corporal todo. Então, a gente Eu tem acho que um parâmetros para avaliar. exemplo que você mesmo me deu é que quando uma mulher ela tem filhos, como o bebê pesa muito, ele tira os órgãos do lugar, né? Sim, é uma E das questões que depois do pode. parto, isso daí, a mulher pode não se sentir muito estranha, ter problemas que ela nem sabe que ela tinha, assim, que surgem, que ela fala, ai, depois que eu tive bebê, eu mudei, eu fiquei esquisita, e não é, foram os órgãos que mudaram Sim. de lugar, né? Tem a questão da mobilidade dos órgãos, eu atendo muitas mamães e muitos bebês, né? Aqui a gente tem uma especialista só da parte de osteopatia pediátrica aqui na clínica. E é bem curioso a gente observar que aí, dando um exemplo bem claro, assim, né, a alteração comportamental das mamães logo após o nascimento do bebê, ou pode até perdurar por mais tempo, tem mamães aí que são mães já há 20, 30 anos, o parto, ele é traumático, independentemente do tipo de parto, tanto para a mamãe quanto para o bebê. Tá? Por quê? Para o bebê, você está tirando ele, né, do lugar quentinho, acolhedor, e você está botando ele no lugar que tem ação de gravidade, tem algumas alterações. Então, no bebê, a pegada para retirar, a passagem, né, da saída da vagina da mamãe, tem várias questões de pressão craniana que podem gerar algumas alterações e disfunções que a gente consegue corrigir, tanto com a osteopatia quanto com a microfisioterapia. Tá? Questões mecânicas a gente vai utilizar mais a osteopatia. Já na mamãe, a alteração comportamental ela pode vir de vários fatores. Tem essa questão visceral que é muito importante, tá? Então, a alteração de localização de vísceras, ela vai alterar a função dessas vísceras. Então, a gente consegue, entre aspas, bem entre aspas, tirar essas tensões de forma indireta e, consequentemente, restabelecer em parte essas funções. A gente vai ter também a porta direta. Deixa eu Pode te falar. liga, a gente resolveu fazer uma live, o Pode perguntar. telemarketing resolve tudo. Eu sei que a pergunta que eu estou te fazendo talvez seja meio assim, é, não tão clara. Então, eu vou explicar um pouquinho. Por exemplo, Tá. quando uma mulher tem bebê, é muito comum, tá? Hoje nós sabemos que 100% das mulheres têm depressão pós-parto, porque o que ela perde de sais e minerais, de sangue, da placenta, tudo que isso envolve, já faz com que ela entre uma pessoa super energizada e saia outra já sem energia, sem Sim, vitaminas nenhuma. É uma queda de elevador, um parto. Tá? sim. Isso afeta muito, principalmente a libido logo Muito. após parto. Agora, Uhum. como é que isso também é uma coisa que dá para ser trabalhado na osteopatia, na micro? Dá, Porque é dá. um trauma ter um bebê, né? Sim, é exatamente o exemplo que eu ia dar. Eu tô até lendo um livro que fala disso, Uau! Chama Vagina o livro. Mas é a Ai, eu história. quero ler depois. É bem interessante, porque eles falam desses traumas de parto, Rê, de mulheres que, devido ao nascimento dos bebês, elas têm a lesão do nervo pudendo, do nervo pélvico. O nervo pudendo é o nervo que faz a inervação dessa região vaginal, tá? E aí, como você diminui a sensibilidade dessa região, né, pode ser por um estiramento do nervo, por uma hipersensibilização desse nervo, você perde conexão com o sistema nervoso autonômico. E aí, a liberação de alguns neurotransmissores e de alguns hormônios, ela é afetada. Então, assim, E isso a faz a descens libido ir lá para o chão. E cai lá aí a embaixo, mulher olha e fala: perdi o desejo pelo meu marido, ou pelo meu né? parceiro, minha parceira. E não é nada disso, né? É uma questão física. Entendeu? Então, e tem a mecânica do parto também. Então, tem um movimento que a gente chama de nutação e contranutação no momento do parto, que é a abertura entre o sacro, que fica na parte de baixo, e o púbis. Uhum. Essa abertura pode gerar um estiramento dessa inervação. Na osteopatia, você vai devolver a mobilidade para essa articulação sacroiliaca.
Então, você Entendi. devolvendo essa mobilidade para essa região sacroiliaca, você pode diminuir a hipersensibilidade desse nervo pudendo, desse nervo pélvico, vamos dizer assim, consequentemente facilitando a normalização dessa parte hormonal. É possível, tá? E aí o Já que você toma de vitamina complementa, né? melhora. Já na microfisioterapia, a gente vai trabalhar, por exemplo, a memória desse parto, a memória dessa gestação, qual foi o nível de estresse. Então, você vai estimular com palpações mais leves e mais sutis para que o corpo dessa mulher não faça mais hiperreações com relação a essas questões. Exemplo disso, tá? Bem fácil, quem se tiver alguma mamãe aí fresca ou até de mais tempo, tá? Uma região muito importante de estimular, e aí vocês podem testar isso em casa que dá um baita do resultado, tá? É a cicatriz de cesárea, por exemplo, tá? Então, pouco se dá valor para essa região, e é uma região que tem informação mecânica. Então, vamos supor, um parto que foi muito complexo, a criança teve alguma alteração, ou ela correu risco de ter alteração, a mamãe também não queria fazer cesárea e acabou tendo que fazer a cesárea. Tem ali um sentimento de impotência e de incapacidade armazenado naquela região daquela cicatriz, de tristeza, de desvalorização muito grande. Até Só de que perda, né? Porque até ela de perda, sim. E a perda do como sonho, né? A perda e de tudo, né? Que ela colocou daquela visão nesse parto. idealizada do parto, enfim. Imagina só, fazem 20 anos ou 30 anos que essa mulher foi mãe, já é mãe, né? Porém, essa informação da cicatriz, ela recebe estímulo o dia inteiro por toque de roupa. Então, é calcinha, é calça, apertando aquela cicatriz. O que acaba acontecendo com o corpo dessa mulher? São tipos de região, né, de mulher que fala, nossa, mas eu tenho acúmulo de líquido muito grande nesse baixo ventre. Parece que eu estou sempre inchado, eu estou sempre em mecanismo de defesa muito ativado, muito alerta. Por quê? Se para o teu corpo, ele não faz diferenciação se é de fato um predador que está te rasgando ali, te cortando, ou se foi uma cesárea. Então, se você não dessensibiliza essa cicatriz, faça um teste, né? Quem está em casa assistindo. Terminou, saiu do banho hoje, pega essa cicatriz, talvez você nunca tenha tocado nela. Então, só de você encostar, você não dá gastura, dá paura, não gosta de tocar nessa cicatriz, não. Mas pega e coloca a mão nessa cicatriz. Se vier algum sentimento no teu corpo, aceita esse sentimento. E fala, tá vindo tristeza, tá vindo raiva em mim. Deixa essa raiva vir e reconheça essa raiva. Acolhe essa raiva. E com o tempo você vai perceber que estimulando e dessensibilizando essa cicatriz, o teu corpo ele vai começando a ficar mais leve, mais calmo. Porque ele faz essa religação de neurotransmissor com o sistema nervoso central e autonômico e com aquela região. Ele reintegra tudo. Então, é uma prática, é uma atividade que eu gosto muito de fazer. Né? E sabe Para o qualquer que? cicatriz, tá, Rê? Cicatriz Sim. de câncer de mama, cicatriz de cirurgia inesperada, qualquer tipo de cicatriz é muito legal de fazer essa prática, ajuda bastante. E sabe uma coisa que eu percebo? Você começou a falar isso, eu comecei a fazer associações com os atendimentos que eu já fiz. Sim. O número de vezes que eu estou fazendo uma terapia da linha do tempo, e eu estou trabalhando raiva, tristeza, frustração, ansiedade, e a pessoa Uhum. volta para o momento do parto. Sim, E aí você começa a trabalhar e você percebe que aquilo não é da pessoa, é da mãe, sim, sim, tá? sim. A mãe Na entrou na verdade, eu menopausa. trabalhei uma questão minha esse final de semana. Nós fomos fazer o último módulo da osteopatia, ele é o módulo de integração corpo e mente. Uhum. Então, nós conseguimos encontrar esses cistos energéticos, né, essa perda de vitalidade do corpo, né, perda de mobilidade. E aí tem formas específicas de trabalhar esses cistos energéticos e o paciente ele pode entrar numa possível liberação somatoemocional na maca ali. Né? Quando tem questões muito grandes, a gente faz em 4 mãos, faz com 2 terapeutas. Começou a estimular no meu corpo, eu entrei em posição fetal na hora e comecei. E o corpo volta para aquela Sim, fase. e Então, volta Gustavo, mesmo. você consegue se mexer? Eu Não. ouvia tudo,
Só que eu estava na barriga da minha mãe. O bebê da fase intrauterina fala. Eu não conseguia falar. Eu entendia tudo. Eu Sim. sabia o que estavam me falando. Eu não conseguia me mexer e não conseguia falar. O meu corpo ele foi encontrando o caminho. Eu chorei, voltei para fora, tal. Depois ele voltou, fui voltando. Eu tive o tremor de liberação somatoemocional, que é bom. E aí saiu, liberou. O sentimento de parte de sentimentos de medos, de inseguranças, a hora que eu comecei a retornar e tentar pensar nessas questões, falei, cara, isso soltou, parece que liberou, porque eu trabalhei uma questão corporal que eu nunca tinha trabalhado. Eu sabia do evento, eu sabia do que tinha acontecido durante a vida fetal, mas eu nunca tinha trabalhado no meu corpo essa questão, E não né? é só isso, né, Gustavo? Muitas vezes, o corpo, eu hoje, depois atendendo há mais de 30 anos, Sim, eu tenho isso com uma clareza que eu não tinha quando eu comecei. É que o corpo, às vezes, ele precisa passar por um processo de maturação para você dar sim, conta de mexer com aquela dor, porque senão você sim. não dá conta. Não Você mexe. pode até desestruturar emocionalmente e criar um problema psíquico por conta de você ter Sim, lidado com uma dor que você não, naquele momento você não tinha estrutura. Então, o seu sim, corpo, com todos esses trabalhos, ele foi criando essa estrutura e ali você estava pronto para olhar para essa dor. sim, sim. É como Não, e pra arrancar mim, um dente infeccionado. Você é, mata a pessoa. Então, primeiro você tem que dar o remédio, desinfeccionar, desinflamar. Aí depois você consegue mexer no dente. É um sim, exemplo. Porque sim, senão sim, você diz. Eu já tive pessoas que chegaram no consultório e que passaram por processos, 8, 10 dias, pauleira, trabalhando. sim, Vamos dessensibilizar. Da pessoa voltar, eu tive um cliente que, após passar por um processo muito forte de 8 dias, ele desenvolveu um câncer. sim, Ele entrou sem o câncer e ele saiu com câncer. E aí foi quando, assim, aí você vamos fazer esse trabalho, vamos fazer aquele. E aí esse câncer regrediu. Por quê? Porque foi uma somatização muito forte. sim, sim. Então, é importante também entender que esses trabalhos eu acho super poderosos, super fortes, mas que é um processo, porque às vezes a pessoa chega e fala, quero mexer nisso, e o corpo trava, e a pessoa fala, por que você não quer trabalhar? Não, o seu corpo não tem estrutura para trabalhar aquilo. Nem aparece, tá, Rê? Sim, Por exemplo, é muito comum, às vezes, a pessoa vem fazer a microfisioterapia, geralmente, isso é mais comum na micro, porque na micro as pessoas já vêm para trabalhar a parte somatemocional. Na osteo, as pessoas vêm para trabalhar a dor física. Então, isso sim. aí foi até da questão da própria origem das duas técnicas. Mas nada impede de a pessoa vir em uma e acabar parando na outra. A gente acaba trabalhando muito isso aqui na clínica, né? Na prática clínica. Mas às vezes a pessoa vê, cara, eu quero trabalhar na sessão de micro uma perda de um parente tal que mexeu muito comigo. A hora que você vai testar no corpo, não sai nada relacionado àquela questão. E aí você vai ficar tentando martelar, o paciente fica ruim, ele passa mal. Não, não, a gente não faça. A gente só vai fazer o que o corpo está pedindo para ser tratado, o que o corpo já está disponibilizando ali, vamos dizer assim, na pasta de entrada do computador ali do paciente, o que ele está disponibilizando, ele não está deixando zipado, vamos dizer assim, né? Não está Não, deixando o arquivo fechado. e é importante isso, porque eu sempre falo, nós temos N profissionais. Muitas vezes o profissional está no início e ele ainda não tem a noção do todo. Eu lembro que Sim, uma das coisas, quando eu fui fazer o trabalho com você, eu estava buscando um osteopata e eu passei por um osteopata que tudo em mim funcionava bonitinho, uhum, meu estômago, meu intestino, meu fígado. E eu cheguei em você e uma das minhas reclamações era, Gustavo, eu não sei o que aconteceu. Depois que eu sim, passei por essa sessão de osteopatia, eu estou até com medo, porque tudo parou. sim, O que era fluido parou, porque aí você falou, ó, tá fora do lugar algumas coisas que sim, a pessoa, óbvio, né, devemos sempre entender que é um processo e que às sim, vezes um profissional vai funcionar com você e outro não, sim. tá? Mas eu acho isso muito importante, essa questão de ter essa clareza de que é um processo. E que não É. adianta, não é o racional que manda, Não, é um inconsciente. por isso que a gente aprende muito, né? Isso os professores falam muito disso. Quando eu vou dar aula também, eu martelo muito nessa parte aqui com o corpo clínico também.
é a gente aprender, nós aprendermos a olhar para o paciente e não fazer o que o paciente quer. Porque o paciente ele camufla muitas vezes o que precisa de fato ser trabalhado. No teu caso, você vai ter os seus parâmetros de avaliação para saber dentro do sistema dele que precisa ser trabalhado. E às vezes não é o que ele foi buscar ali, entre aspas. Aqui, Uhum. o parâmetro nosso de avaliação é a mobilidade do corpo dele. Então, se o corpo dele trava e eu tento testar, tento devolver mobilidade e não vai ali, eu dou um passo para trás e vou mexer no que o corpo está aceitando. Eu não vou forçar, entendeu? Porque É. senão o paciente piora. E Na tem uma coisa terapia, muito. você tem que respeitar. Eu brinco que Não a dá, não constelação tem é como. ótima, porque o paciente não consegue te enganar tanto, tá? É. Porque Não, na abriu homeopatia a também não tem como. constelação, tá? Abriu É, a constelação, o paciente ele fica desesperado, porque o sistema abriu, você consegue trabalhar de uma forma mais tranquila. Mas sim. é natural e normal que, até mesmo como uma forma de proteção, a mente mente. A Sim, mente muito, mente para nós e a mente mente muito, para quem nós procuramos para nos tratar. Não muito. por sacanagem, não porque nós não queiramos, mas é um jeito que ela conseguiu de falar, opa, aqui dói tanto que eu vou falar para ir para lá, porque se vira que eu não vou dar conta. É, Né? É uma coisa muito maluca, né? Bom, sou apaixonada pela sim. mente, então eu sou suspeita. Mas uma coisa que eu gosto muito de raciocinar, né, até dentro da. Você comentou do caso do câncer, né? Dentro da medicina germânica e das técnicas mais integrativas, assim, a gente trabalha muito essas questões como sintomas mesmo. Então, por exemplo, um estresse muito grande, ele vai favorecer determinados tipos de adaptação. Geralmente a dor física mesmo, dor articular, dor no corpo, ela sempre vem após processos de estresse muito grande, né? Então, a dor a gente acha que é um problema, mas na verdade ela faz parte da resolução e de um aumento da capacidade do corpo de responder no futuro de uma forma diferente a um evento parecido. Então, quando o paciente chega no consultório com dor, eu falo, graças a Deus, já começou o processo de resolução, só vamos empurrar ele para frente, Você né? sabe, Gustavo, Porque, que teve um período que eu trabalhei com a seleção brasileira de rugby feminino. aham, E nós tínhamos uma discordância muito grande. Por quê? Porque elas diziam para mim: você sabe tantas técnicas, por que que você não aumenta a nossa capacidade de. Você não diminui a nossa sensibilidade de dor, ou aumenta a nossa capacidade de lidar com a dor? Eu falava para elas: eu falava, gente, eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, vocês podem se matar. Porque é, vocês não vão ter o alerta de que ali chegou no seu limite. E sim, muitas atletas não entendiam isso. Poxa, então você não é boa. Não, a dor, ela é um alerta que o nosso sim, corpo tem para nos dizer que nós chegamos no nosso limite e que a partir dali ele precisa aprender a lidar diferente e precisa ser olhado. Sem a dor, nós morreríamos muito facilmente, porque nós não sim, teríamos a percepção de que tem algo de errado. Por exemplo, você sim, vai no médico, no cardiologista, ele fala, você tem dor, ele mede sua pressão e ele começa. Você tem muita dor de cabeça? Aonde? Por quê? Porque a dor de cabeça é um sintoma da pressão subindo ou sim, descendo. E que sem isso, a pessoa morreria e nem sim. saberia por quê. São sinais, é aprender a interpretar ou saber o porquê daquele sintoma para conseguir ter determinadas atitudes para favorecer o equilíbrio do corpo, né? Sim, Então você não vai descartar os sintomas, né? Mas como a Vânia bem disse aí, a dor ela está no processo de cura, ela faz parte desse processo, ela participa ativamente desse processo, né? O que a gente, às vezes a gente não se dá conta é como esse processo acontece e como é que você integra essas ações. Então, tanto a osteopatia quanto a microfisioterapia, a gente consegue ligar esses pontos aí para o paciente conseguir entender aonde ele está e qual é a função dele, sim, dentro desse processo de recuperação. Porque o tratamento, né, ele não é passivo, ele é ativo do paciente. O paciente tem que ter as atitudes para conseguir melhorar também. Não é só a Regina, só o Gustavo, mas o paciente participar ativamente do processo dele é fundamental para melhorar a dor física, a parte emocional, enfim, seja lá o que for.
Então, isso ajuda bastante nesses processos da parte tanto dor física quanto também de dores emocionais, falando aí. Não, e é verdade, precisa, né? Sim, A a Vânia Vânia está colocou bem, falando. né? A dor é a própria cura, exato. Ela é a cura, né? Então, ela E faz parte da readaptação do organismo. sabe o que eu acho, Gustavo? Que a gente podia pensar em fazer uma outra live e falar Vamos. dessa questão de como acolher a dor. Eu diria até o seguinte, não é dor e emoções, mas tirar um pouco o preconceito que se criou contra a dor. Sim, Porque as pessoas acham que a dor emocional, a dor física, nada mais é do que um grito desesperado do seu corpo e do seu sim. emocional para que você olhe para si próprio, para que você tenha o seu limite. Quando a pessoa Uhum. não tem, quando nós começamos a pandemia, que diversos médicos, enfermeiros, eles estão morrendo mais, as pessoas falavam, gente, mas coitados, não, é porque às vezes, como cuidador, eu acho que eu, você, todos nós que trabalhamos com saúde, nós temos essa questão de às Sim. vezes esquecer, nos auto-abandonarmos para cuidar do outro, e É, com isso nós morremos e não ajudamos o outro. Eu sim. gosto muito daquela metáfora do avião. Cara, se você não colocar a máscara em você, você não tem como ajudar o outro. Então, se você não se cuidar e não ouvir o seu corpo, como é que você vai ajudar o outro a ouvir o corpo dele? É. Tá? É, Esse distanciamento, né? eu topo super, então. Vamos fazer. Acho que é um tema que tá gritando para ser falado, vamos dizer assim. Sim, a gente vai se organizar para fazer. Eu acho que assim, talvez eu gosto de em setembro, que é o mês que a gente trabalha muito a questão do suicídio. De Sim, repente a gente sim. fazer uma ou duas lives, se você Vamos. aceitar, para a Claro. gente falar sobre o quanto antes do suicídio tem as dores que são ignoradas. Sim. Porque hoje, eu não sei se você sabe, eu tenho uma amiga que é doula da morte, né? Uhum. E eu estava conversando com ela e eu falei com ela estava falando, porque o suicídio, não sei o quê. E eu resolvi, peguei o senhor Google e coloquei número de suicídio em 2020. Eu descobri que em outubro, o número de pessoas que se suicidaram no Japão, o Japão é o único país no mundo que ele tem uma classificação de suicídio muito forte. Sim. O número de pessoas que se suicidaram em outubro de 2020 foi maior do que o número de pessoas que morreram de Covid durante o ano de janeiro a outubro. Então, entender um pouco mais a dor, para a gente entender e entender assim, até ler no outro, ou entender quando o outro pede ajuda, e usar nesse mês, que é um mês que todo mundo trabalha com assim, lutando arduamente, porque perdeu uma vida. Eu nunca perdi um cliente por suicídio, tá? Assim, o único cliente que eu perdi por suicídio, ele estava 5 anos sem terapia. E isso ainda me Uhum. abalou muito. Tá? Nós conseguimos aí 10 anos de vida para ele, porque quando ele Sim. chegou, ele já estava com 2 tentativas de suicídio. 10 anos depois, 5 depois de parar a terapia, ele realmente se suicidou. Naquela época, o que tinha de técnicas ainda eram pequenas. Mas eu acho que Sim. esse pode ser um tema para a gente trabalhar e, de repente, criar alguma coisa, oferecendo para as pessoas Sim. uma avaliação disso e como curar, como indicar, como, sabe, se perceber nessa dor. Sim. Porque, Eu acho fantástico. Rê. porque eu acho que, assim, me preocupa muito as pessoas falarem, porque morrem muitas pessoas de Covid. Eu entendo que estão morrendo, mas a minha preocupação é aquela morte que ninguém fala, que é o suicida, Uhum. Sim. entendeu? É a Então, parte assim, oculta, né, Rê? Que ela é. E outra, o que isso vai reverberar, repercutir lá na frente. em Isso é uma todo coisa o que também. sistema, Isso é em uma coisa todo que o ninguém sistema. se dá conta. Sim. Então, assim, já fica combinado, a gente vai combinar Combinado. mais. Mas em setembro a gente já combina isso. Eu sempre faço uma sessão, uma live por semana, mas para a gente montar alguma coisa, de repente Vamos, até com outros profissionais, a gente montar alguma vamos. coisa que a gente possa trabalhar em setembro a questão, fazer um projeto para sensibilizar as pessoas em relação à questão do suicídio e como ajudar a Sensacional. evitar.
Por sim, quê? Porque, por exemplo, essa questão que você falou das mulheres que perdem que a gente comentou, né, da perda de desejo. sim. Gente, isso é tão dolorido para a mulher quanto para Muito, o cara. homem que está casado Muito. com ela e que realizou um sonho. A gente tem um filho e o casamento parece que foi para o buraco. É. Entendeu? Então, E são coisas que precisam ser faladas, né? muito, 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 muito. Eu acho que tem muito a se explorar ainda e que bom que a gente tem esses canais, né, de interação com o público, porque a nossa missão, né, é ajudar as pessoas a ter essa consciência dessa conexão entre corpo, mente e emoções. Então, basicamente, só a via de ação minha é diferente da sua, mas essa Mas questão de é, interação entre mas é corpo, mente e emoções é a complementar. mesma, né? Sim, Mas sim, é mas complementar. com certeza, com Tá? certeza. Porque eu acho que assim, quando uma pessoa fala eu curo, eu olho e falo, Não, por quê? Porque o ser humano é tão complexo que nós não temos dá. literalmente a metáfora da cebola cabe aqui. Você É, tira uma parte, eu tiro uma parte para a pessoa ficar mais inteira. sim. Então, aquilo que eu comentei no início, talvez seja uma ingenuidade, eu não consigo ver competidores, Não, sabe, concorrentes, eu vejo parceiros, porque o mais importante para mim, tá, é que a pessoa que me procurou, ela tem uma qualidade de vida melhor. E se o que eu puder fazer, eu vou fazer, mas se você puder fazer uma parte, o João outra, o Pedro lá claro. com o remédio, como psiquiatra outro, a Mariana outro. Cara, eu acho que o fato de uma pessoa viver e estar inteira, isso não tem preço. Sim, sim. Tá? Isso realmente é o que me Tanto não motiva. acredito em concorrência que tenho eu de osteopata aqui na minha clínica e tem mais dois. Tipo, se tivesse concorrência, não tem A sentido. Vanessa, a Vanessa fez uma pergunta que foi: demais, é interessante trabalhar o psicológico durante o tratamento da Covid para a cura em todo. Nesse caso, a microfisioterapia ajuda? Sim, Vanessa, e muito, tá? Assim, a microfisioterapia ela vai trabalhar. A gente está tendo muito caso de pós-Covid aqui com síndrome de estresse pós-traumático. Então, parece paciente que voltou da guerra, tá, gente? Sim, mas é Porque uma guerra, de né, Gustavo? tamanha, Só que sim, mas como ninguém não está se cai dando conta prédio, disso, Rê, como não né? cai prédio? Eu brinco, como os prédios não estão caindo, não tem bomba caindo, as pessoas ainda não se deram conta que desde março nós estamos vivendo uma guerra, é o pior tipo de guerra que se pode Cara, é guerra existir. de informação, então tem Guerra informação psicológica. demais, guerra psicológica. Então, assim, dá sim para trabalhar, tá, Vanessa? E aí nós a gente tem o protocolo que a gente faz aqui na clínica, então se quiser mais informações, pode me seguir lá, me manda um direct lá aqui no Instagram que eu te explico mais detalhadamente como é que daria para ajudar no teu caso específico ou do conhecido específico que você tem. Mas basicamente aqui na clínica a gente trabalha essa parte de memória corporal ligada à parte emocional com a microfisioterapia, tá? A gente consegue identificar quais são os medos ou por que o corpo acabou desenvolvendo a sintomatologia do Covid de uma forma mais grave ou não, por que você possa ter tido algum tipo de reação pós-Covid, como, por exemplo, perda de olfato, paladar, parte motora, parte neural, tem vários tipos de alteração que possam acontecer, então dá para trabalhar. Dá para trabalhar devolvendo mobilidade para algumas estruturas, então regiões de fibrose, regiões de perda de mobilidade. Então isso a gente também consegue trabalhar com osteopatia. Depois a gente vai trabalhar com a parte de consciência corporal, com RPG, com essa parte de reposicionamento. E depois, ou às vezes em conjunto, a gente já tem que entrar com a parte de reabilitação física e fortalecimento, que a gente faz com o Pilates aqui na clínica. O Pilates ele trabalha tanto a parte respiratória quanto física, então dá para reabilitar muito. Então, sim, a micro ela é a porta de entrada para trabalhar essa parte de memória de trauma, né, que acaba gerando essa sintomatologia mais forte. Eu gosto de falar assim, a Rê deve conhecer um monte de casos também. Eu não conheço ninguém que ficou ruim de Covid que não tenha tido medo de morrer antes de ficar ruim, E não é só tá? isso, né, Gustavo? Eu tenho uma cliente que o marido teve Covid e ela manteve a terapia. E Sim, aí ela teve Covid. E eles têm sim, um filho, eles têm um casal de filhos. E ela, quando terminou, ela falou para mim: olha, eu queria te dizer que se eu não tivesse
o apoio psicológico, porque o problema do Covid não é só o físico. O físico, você até lida bem, mas o medo de morrer, o medo de perder seu parceiro, de deixar seus filhos órfãos, E isolar, de né, você Rê? passar isso para os seus filhos. E de Então, ficar é um trabalho isolado, né? conjunto. O isolamento social, tipo, fica no hospital, na UTI, sem poder ter contato com ninguém, sem poder falar com ninguém, sem poder mexer no celular. Cara, nós somos seres sociáveis, então isso mexe muito com o mental e com o corporal. É absurdo o nível de estresse que um paciente acaba tendo, Sim. né? Você viu aquelas duas enfermeiras que elas começaram a criar uma coisa super básica? Elas Da começaram luva, na luva, encher luvas espetacular. de água quente e colocar a mão do paciente entre duas luvas com Sim, água quente. E a partir disso, eles começaram a reagir melhor. Infelizmente, assim, ou felizmente, graças a Deus, porque sim, isso é o que nos torna humano, nós somos seres sociáveis. Por que que o sim, Brasil está sofrendo América, por que que a América Latina sofre tanto com o Covid? Porque nós somos seres sociáveis. Nós não fomos habituados a ficar 6 meses dentro de casa porque está tudo coberto de neve. sim, Nós não somos aquele povo que nos encontramos socialmente. Nós vivemos emocionalmente em comunidade. sim, Então, o Covid para nós, eu acho que a maior dor, óbvio, tem a dor da perda, não estou desqualificando isso, mas a dor sim, é o medo, é o isolamento, é a falta de, a depressão gerada por eu estar só e eu não conseguir, sabe, receber um abraço. sim, Tudo isso faz muita diferença. muito. Gustavo, percebi que nós ultrapassamos nosso tempo aqui. É, E você adoramos falar, o que é um perigo, mas eu adoro falar com você. eu nem sei como é que não caiu, eu não sabia que estava demorando mais de uma hora a live, eu até nem estava Eles estão deixando percebendo. até 4 horas, mas como daqui a pouco eu tenho aquele link, Caraca, eu sei que você eu nem também, sabia. não foi 1h10. Eu nem tinha Bom, parado para pensar aqui também. Gustavo, super grata, tá? Eu Imagina, acho que Rê, assim, depois a gratidão. gente vai te mandar o link se você quiser compartilhar. E a Claro, gente claro. eu vou entrar em contato para a gente ver, fazer alguma coisa especial para setembro, porque isso é uma coisa que tem me preocupado muito, muito, muito. Vamos escrever um roteirinho, Rê. Se precisar de ajuda, a gente escreve junto um roteirinho aí de roteiros de lives para a gente abordar Lógico, nesse tema. Eu eu acho que acho agora super aqui no, importante. no, no Insta, acho que está dando para fazer live com mais de duas pessoas, se eu não me engano. A gente pode até ver, fazer uma mesa redonda, fazer um esquema bem Fechado. legal. Não, super legal, porque eu acho que a gente precisa, assim, como psicóloga, eu acho que, assim, é dever nós falarmos desse assunto que ninguém fala. Todo mundo Também. fala e não fala. Então, já que é uma coisa que, nessa época, dá pânico, Sim. vamos A fazer Vânia isso. falou que dá para fazer até 4 pessoas. Fechou. Perfeito, vamos, aí é que a gente não para de falar mesmo. Né? Aí é que nós não terminamos. Show de Bom, bola, Rê. gente, super Brigadão. obrigado por terem Gratidão, acompanhado a pessoal. nossa live. Gustavo, super obrigada. E em Imagina. julho eu conheço a clínica. Vem, vai ser o maior Tá prazer bom? aí. Vai ser o maior prazer receber você. Não, e aí em julho a gente já combina tudo isso. Vamos. Em setembro já fica fechado a gente fazer um mês de live focado Bora. nessa questão do suicídio, que eu acho que está muito pesado, Gustavo. Tá bem tenso, tá bem tenso. Tá complicado mesmo. Vou melhorar essa Bom, energia aí. um super beijo e a Tchau, gente tchau, se Rê. fala. Gente, tchau, Gratidão. tchau. Tchau, Tchau, tchau. Gustavo. Tchau, tchau.